Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após perder para o Red Bull Bragantino, o tricolor volta a campo só no dia 20, agora jogando fora de casa contra o Corinthians. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para a grandeza do São Paulo, do clube São Paulo, é muito pouco o que o time tá pensando, tá objetivando. Vamos torcer pro adversário tropeçar, vamos torcer para abrir uma vaga de G10, G20, sabe? Pra gente entrar na pré-Libertadores. É muito nada. É isso aí. A torcida do São Paulo tá certíssima em protestar, até como eu. É muito nada. Esses jogadores do São Paulo, eu já falei pra você, Garrafa, são todos jogadores medianos. E você não pode contar o ano que vem com Oscar, que tá no departamento médico o ano todo. Pelo amor de Deus. O São Paulo, como o Crespo falou, ele tá certo. O ano que vem não me cobre títulos. Vai começar atrás dos adversários de novo, porque não tem dinheiro pra contratar. Mas agora, tem que passar lá o caminhão e levar um monte de jogador embora do CT. Porque é muitos jogadores, como disse o jogador, é muito jogador para pouco futebol. É isso aí. Antes do tema voltar para a bancada, e a gente ouviu o Pintado, que viveu um outro tempo de São Paulo, juntamente com o Miller, vamos ouvir, né, o Crespo, sempre muito lúcido nas entrevistas dele. Aliás, hoje tem um cara que em entrevista coletiva vale a gente perder tempo, entre aspas, é com o Crespo. Porque ele está falando coisas, pontuando situações que todos nós, jornalistas, todos nós que gostamos de futebol, você em casa que gosta de futebol também, todo mundo tem dito, não é? E ele é muito claro. Esse negócio de Libertadores para o São Paulo, parece que para ele já não é objetivo. O objetivo é pré-Libertadores. Acompanhe só. Tentaremos. Faltam ainda rodadas, ainda jogos. A gente já demonstrou que pode bater a qualquer rival e pode perder com qualquer rival. Então, essa é a realidade. Então, temos que continuar a trabalhar. A vezes os resultados chegam, outras vezes não. Mas assim, a realidade é esta. Então, tentaremos de fazer o máximo para chegar a pré-Libertadores. E talvez chegar a octavos e começar a torcer por outros times, por la Copa do Brasil. Então, tentaremos de fazer o máximo. Vai alcançar? Não sei. Mas acho que o torcedor tem que ficar tranquilo que vamos a fazer o máximo possível. Este grupo de pessoas que estão lá trabalhando todos os dias, estamos fazendo o máximo. Olha só como tem sincero o Crespo. Terminou o jogo. Ele, obviamente, já sabia a situação do São Paulo na tabela, sabia a sequência dos próximos jogos e sabe pelo que o São Paulo vai brigar e não garante que vai garantir vaga, que vai ter vaga na pré-Libertadores. Quer ver? Olha a classificação. Vamos dar uma olhadinha aqui. A sequência, então, a sequência do São Paulo, né? Corinthians fora. Nossa. Jogo de 6 pontos. Né? Jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Depois tem Juventude em casa. Aí já é fácil. É Vila? É fácil. Relativamente. Depois, Fluminense fora. É difícil. Complicadíssimo, né, Michele? Muito complicado. Michele, outro confronto. O Inter não tá grande mal. coisa, mas vai jogar em casa, enfim. O Inter, mas o pelo Inter que o São tá- Paulo tá jogando, também não dá pra dizer que vai ser jogo fácil. O Inter ganha. E depois pode pegar o Vitória brigando pra fugir de rebaixamento. Ou rebaixado. Sim. Ou seja, é uma sequência pesada, inclusive, para pré-Libertadores. Pintado, como assim o São Paulino, de um modo geral, se sente com o técnico do São Paulo, na sua franqueza, parabéns ao Crespo, dizendo: brigamos por pré-Libertadores e não sei se vamos classificar. Você que viveu momentos ao lado do Miller, né? Gloriosos no São Paulo, ver não só o São Paulo, grandes clubes passando por esse tipo de dificuldade, mas especificamente o seu São Paulo, Pintado. É que não é possível a gente imaginar o São Paulo não classificar para uma pré-Libertadores. Não é possível isso acontecer. Isso é uma tragédia para derrubar o Morumbi, né? Você não classificar num campeonato como esse entre os 8, aí a gente está falando de algo trágico. Quase metade das equipes que brigam pelo brasileiro. 50% praticamente é trágico, é algo muito ruim, mas eu não tenho dúvida no que eu falo. Nós estamos quase no meio de novembro, faltando um mês para terminar o ano. Qual é o planejamento do São Paulo?
Qual é a ideia? O que nós vamos fazer o ano que vem? É óbvio que classifica para uma pré-Libertadores, mas quem é, qual é o time que a gente vai jogar? É muito complicado você ver jogadores que foram contratados para resolver, eles não conseguirem dar uma sequência para ajudar a equipe. O presidente disse sobre planejamento que a espinha dorsal do São Paulo para o próximo ano é Oscar, Lucas e Luciano. Olha, o Lucas, deixa eu falar uma isso. coisa para você. O Lucas, eu creio que foi um dos piores jogos que eu vi do O Lucas. presidente do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, ninguém vai falar que vai tirar os jogadores que a torcida ama. É muito lógico isso, né? Isso é muito claro. Mas qual é a avaliação fria? Não porque o torcedor gosta, porque a avaliação fria. Você foi contratado por esse valor para resolver meu problema. Então você tem que estar dentro de campo para resolver esse problema. Tem que cobrar o jogador, né? Por isso que é muito importante esse jogo aberto, né? Vem cá, é para isso, tá? Vou pagar tudo isso para você resolver o nosso problema. Tá conseguindo fazer? Ah, não, por que não? É toda uma engrenagem, mas tem que ser resolvido, né? E sobre planejamento para o futuro, a primeira coisa que precisava ser decidida, e parece que está decidido, é a permanência ou não do Crespo para o próximo ano. Acho que há umas 2 semanas o Crespo falou, não sei nem se eu fico. Ontem tocaram nesse assunto com ele. Então, começa pelo técnico, Crespo fica, não fica? Ele falou a respeito. Não, vou ficar. Vai ficar? Sim. Então- Não, a gente vai ficar. Temos muito trabalho para a frente. Vamos a ver o que acontece também, porque a gente precisa ver coisas que querem melhorar. Ainda tem 1 ano de contrato, vamos a tentar. Outro ano mais. Vamos dia a dia. O que te instiga a permanecer no São Paulo, sabendo que você dificilmente vai voltar a ser protagonista e disputar os principais títulos, tanto no Brasil quanto na América do Sul? Não é um pouco frustrante abrir mão do protagonismo no cenário nacional e internacional e brigar por títulos menores, sabendo de todas as limitações que o clube tem? Boa pergunta. Muitas vezes o sentimento não tem razão. Então, o que eu falei, a gente quando ligaram para mim, estamos lutando para rebaixar. São Paulo chamou e estou aqui. ¿Por quê? Porque São Paulo é grande, porque quero ajudar, porque quero dar uma mão. Vamos a ver. Temos outro ano ainda juntos, vamos a ver o que acontece durante o ano que vem, para ver se temos bases como para continuar ou não. Depende se eu estou também à altura de las mudanças que talvez vamos a tentar de fazer. Essa pergunta ao Crespo, que o Crespo fala boa pergunta, foi feita pelo nosso companheiro, nosso colega Marcelo Basségio, jornalista da Nova Safra, né? Podemos colocar assim em relação a nós, mas da Nova Safra, mas de um nível muito elevado. Belíssima pergunta, que ele se comportasse assim no nosso time da CESP. Aí já é complicado, mas o importante é no jornalismo. E no jornalismo você está dando conta muito bem. Ô Pintado, o Crespo, na sinceridade, confirma a permanência, sabe dos problemas. O quanto é importante, já que você falou de planejamento, começar, a partir desse ponto, dessa entrevista do Pintado, do Crespo, sabendo os problemas que ele tem pela frente e ele confirmando que vai ficar, falando até de amor ao clube, coisa que a gente não vê. Eu acho que ele não sabe de todos os problemas do São Paulo. É? Ele não tem a ideia ainda do que é o entorno, do que pode acontecer, né, do que ainda vai aparecer. São dificuldades que o São Paulo não é de hoje que o São Paulo tem e que eu tenho certeza que quando ele sentar para discutir a permanência, ele vai falar, olha, eu fico, mas eu quero contratar, eu quero fazer, eu quero mudar isso, eu preciso fazer isso. São decisões que cabem ao treinador para que ele possa falar, olha, agora é o meu trabalho. Porque senão ele vai ficar refém das dificuldades do São Paulo. E aí não tem respaldo. E vai ficar 4, 5 jogos, perde um clássico, vai sair fora. Ele deu essa semana uma declaração que impactou muita gente, é pura verdade, ele dizendo de que Palmeiras e Flamengo estão muito acima de todos. Foi um dos poucos que falou, não o único que falou dos técnicos da Série A, que para chegar, não vai brigar igual Palmeiras e Flamengo não,
Ele falou isso. Será que ele realmente não sabe desses problemas? Tem que conhecer um pouco mais a fundo. E você não está tão otimista com a permanência, já que não tem dinheiro? É que é claríssimo, né? O Palmeiras, Flamengo, o nível dos dois é muito. São clubes europeus no Brasil. Palmeiras e Flamengo hoje são clubes europeus dentro do Campeonato Brasileiro, em todos os sentidos. Isso pesa muito para os clubes que estão tentando reagir. É outra realidade, né? É outra realidade, exatamente. É difícil reconhecer, mas é uma verdade. Não precisa ser muito esperto para reconhecer isso. E o São Paulo, Corinthians, Inter de Porto Alegre, Grêmio, são clubes que precisam reagir, precisam O voltar próprio atrás, Atlético né? Mineiro. Atlético O Atlético Mineiro com o elenco que tem. Ô, Garrafa, o Crespo tem que se reunir com a diretoria. Isso não é difícil de fazer, né, Pintado? Sim. Olha, esses jogadores aqui eu não quero. Esses eu não quero. Agora, eu preciso de peças de reposição. Outros jogadores. Porque eles sabem que o grupo inteiro do São Paulo esse ano está devendo. Inclusive o Lucas, que é o melhor jogador do time. O Lucas, essa temporada, ele está terminando ela devendo o futebol. Luciano tá indo bem? Diante de todos ali, é o que está indo mais ou menos. Vou fazer, ó. A gente vai entrar num outro assunto que envolve São Paulo e os outros grandes do futebol paulista. Miller, tirando você, obviamente, me dê um ídolo do São Paulo. Da história do São Paulo, um ídolo. Raí. Chico, um ídolo que a torcida do São Paulo tem pelo que representou no São Paulo. Um ídolo. Miller. Eu ia Miller. falar o Miller. Pintado. Raí. Alex, um ídolo do São Paulo. Do São Paulo? São Paulo, um ídolo. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Paulo Sérgio. Silas. Michele Janela. Eu queria falar o Miller, né? Mas vamos pôr o Tele Santana? Tá certo. Muito bem colocado, muito bem colocado. Veja, praticamente não repetimos aqui quantos ídolos tem o São Paulo. E não saiu nem o nome dessa nova safra. Luciano é ídolo do São Paulo? Não. Luciano é ídolo. A gente está falando de uma geração de uma idade mais avançada, vimos muitos jogadores. Mas Luciano é ídolo? Você sabe o que eu estou perguntando? Porque mostra só a foto, a foto que tem. Isso viralizou na internet essa semana. Tem uma foto aí do bandeirão, a torcida do São Paulo tem um bandeirão pro Luciano. Olha lá, é Luciano. E o Luciano ganhou esse bandeirão depois que chutou a bandeirinha de escanteio do Corinthians, né? Aí a torcida fez o bandeirão pra ele, tem vídeo e tal. A pergunta é, o Luciano é ídolo do São Paulo? Porque terra de cego, quem tem olho é rei. É isso, e isso tá viralizado, isso tá viralizado na torcida. Tá? Então, a pergunta é essa, Luciano é ídolo? Meu patamar de ídolo, não do São Paulo. E outra, não estamos aqui para julgar se o Luciano é ou não é ídolo. O Luciano tem a sua participação importante na história do São Paulo. Completou 100 jogos agora com a camisa do São Paulo, é isso? 100 gols. 100 gols com a camisa do São Paulo, desculpa. 100 gols com a camisa do São Paulo, 101 gols, é isso, Alex? 101 gols com a camisa do São Paulo é uma marca expressiva. Recentemente ele disse que aqueles que não gostam dele vão ter que aturá-lo no São Paulo. E aí ficou, é ídolo, não é ídolo? Você acha que é ídolo, não é ídolo? Miller, o Luciano, a importância do Luciano para o São Paulo, dá para colocar na galeria de ídolos? Olha, Garrafa, é bem verdade que hoje, para um jogador se tornar ídolo, não precisa de muito. Ele só fazer um gol num clássico, ele fazer 100 gols, 50 gols. Hoje o jogador vira ídolo de uma geração, como disse o Salazar, por metas, não por conquista de títulos. É verdade. Que no passado era diferente. Você tinha que ser titular da equipe, Pintado sabe disso, o jogador sabe disso. Tinha que ser titular do time, tinha que fazer muito gol, tinha que levantar troféu, ir para a seleção, aí você virava ídolo. Assistência não contava naquela época? Não, assistência, pelo amor de Deus. Então veja bem, para essa geração, como disse lá na reportagem o Salazar, para essa geraçãozinha aí, ele é ídolo. Pintado. Agora, pra mim, não. Pra mim é Pedro Rocha, Chulapa, que é o maior artilheiro de todos os tempos de São Paulo. Esses são ídolos. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o treinador Hernan Crespo disse que vai continuar no tricolor na próxima temporada. Então abre aspas aí pra ele. Eu vou ficar, a gente vai ficar. Temos muito trabalho para fazer. Precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tem um contrato e vamos tentar um ano mais, completou o treinador. E na minha visão, é sim uma boa notícia o Crespo continuar para a próxima temporada. Até porque quando ele chegou no São Paulo, o tricolor estava à beira do Z4 e agora já aparece em 8º, buscando uma vaga na próxima Libertadores.
Claro, o São Paulo foi eliminado com ele da Copa do Brasil e da própria Libertadores, mas nem tudo é só culpa dele, é também dos jogadores e principalmente desse dirigente. É um absurdo na minha visão esse ano que o São Paulo faz, até porque eu sempre falo aqui no canal, o São Paulo precisa parar de trazer jogadores veteranos, porque do que adianta estar livre no mercado se a maioria ganha um alto salário, direito de imagem, mais luvas e no final não compensa, porque tem que vender as joias da base para boa parte desse dinheiro pagar o salário dos veteranos. Olha o Oscar, por exemplo, só do São Paulo no mês ganha mais de 1,5 milhão. Lucas Moura, 1,8 milhão. Luiz Gustavo, 700 mil. O Wendel, 1 milhão. Rafael Tolói, 300 mil. E por aí vai. E se a gente contar 13º, mais impostos, no ano, o São Paulo gasta com esses jogadores mais de 70 milhões de reais. Isso é um absurdo. Então, São Paulo precisa baixar sua folha de pagamento para 2026. E, na minha visão, tem que começar pelo Rigoni, pelo Dineno e pelo Luiz Gustavo, que tem seus contratos acabando nesse fim de temporada. E agora vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o Palmeiras se mantém em primeiro, com 68 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Flamengo. Em terceiro aparece o Cruzeiro com 64, em quarto o Mirassol com 59, em quinto Bahia com 53, em sexto Botafogo com 52, em sétimo Fluminense com 51, em oitavo São Paulo com 45. Agora em 33 jogos, o São Paulo venceu 12, empatou 9 e também perdeu 12. E apesar da derrota para o Red Bull Bragantino, a rodada não foi tão ruim assim para o São Paulo, até porque nem o Fluminense e nem o Botafogo venceram, que estão à frente do tricolor, e nem o Vasco da Gama e o Corinthians, que estão atrás. Agora em nono aparece o Atlético Mineiro com 43 pontos, mas lembrando que o Atlético está na final da Sul-Americana, caso ganhe, já vai para a Libertadores. Em décimo aparece o Vasco da Gama, em 11º o Red Bull Bragantino, em 12º o Ceará, em 13º o Corinthians, os 4 com 42 pontos, em 14º o Grêmio com 40, em 15º o Internacional com 37, em 16º Vitória com 35, em 17º e abrindo a zona de rebaixamento o Santos com 33 pontos, em 18º Juventude com 32, em 19º Fortaleza com 30, em último lugar o Sport com 17 pontos. E após perder para o Red Bull Bragantino, o São Paulo vai ter mais 5 jogos pela frente pelo Campeonato Brasileiro para buscar essa vaga na próxima Libertadores. E no dia 20 vai ter um jogo muito difícil e complicado, mas precisa buscar pontos mesmo fora de casa contra o Corinthians. No dia 23 vai jogar novamente na Vila Belmiro contra o Juventude. No dia 27, mais um jogo muito difícil e importante para o São Paulo buscar pontos mesmo fora de casa, agora contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, joga em casa contra o Internacional. No dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Vitória. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!